Fala galera, beleza? Nesse vídeo vamos falar da peste negra, doença que gerou uma das pandemias mais famosas da história. Para entender o motivo dessa fama, precisamos abordar o contexto histórico da Europa no século XIV, período no qual a peste atingiu seu ápice. O século XIV na Europa foi marcado por uma crise generalizada, que teve como causas rebeliões de servos, epidemias, guerras e fome. Entre 1315 e 1317, intensas chuvas arrasaram os campos e as colheitas. Como consequência, os territórios europeus passaram por uma grave escassez de alimentos e milhões morreram de fome. Em 1337, por conta da rivalidade e de disputas por terras, França e Inglaterra iniciaram uma guerra que se alastrou por mais de um século. Apenas alguns anos depois, entrou em cena o pior fator da crise, a peste negra. A enfermidade levou a uma das mais graves epidemias da história da Europa, matando cerca de um terço de sua população. Nossa, tudo isso? Mas o que essa tal de peste negra fez para matar tanta gente assim? Que bom que você perguntou, porque já estávamos prestes a falar dos sintomas da peste. Agora que já entendemos a conjuntura do continente europeu no século XIV, convém entrar na área da biologia para detalhar um pouco mais a doença. Causada pela bactéria Yersinia pestis, a enfermidade é transmitida por pulgas e piolhos que vivem principalmente em ratos. Ao infectar uma pessoa, a doença pode se desenvolver de três maneiras. A primeira é a peste bubônica, que afeta o sistema linfático e é a forma mais comum da doença. Pode levar às seguintes consequências: dores de cabeça, febre alta, náuseas, hipotensão arterial, taquicardia, dores generalizadas, confusão mental e prostração. No entanto, dentre todos os sintomas, vale salientar o mais marcante deles, os bubões. Resultantes da inflamação dos linfonodos, os bubões são bolhas purulentas que se tornaram o principal sinal da enfermidade. A segunda forma da doença é a peste septicêmica, que afeta a circulação sanguínea e caracteriza-se pela presença permanente da bactéria no sangue. De modo geral, aparece na fase final da peste bubônica não tratada. Além dos sintomas característicos da forma bubônica, desenvolve hemorragias, que podem ser cutâneas ou internas. Por último, há a peste pneumônica, que atinge o sistema respiratório e configura a forma mais grave e contagiosa da patologia, já que pode ser transmitida por gotículas expelidas na tosse. Além dos sintomas comuns às outras formas, como febre e taquicardia, a peste pneumônica pode causar dores no tórax, tosse sanguinolenta, delírios, cianose e até mesmo coma. Vale ressaltar que o nome peste negra está relacionado à gangrena dos tecidos, que assumia uma coloração escura. Bom, agora que detalhamos toda a doença, podemos falar de como tudo começou. Para isso, vamos voltar ao século VI. A primeira manifestação relevante da peste ocorreu em 541, na parte oriental do Mar Mediterrâneo. Espalhou-se pela Europa e pelo Oriente Médio, enfraquecendo o Império Bizantino e facilitando novos avanços de tribos germânicas. Nesse caso, a doença matou cerca de 40% da população da Constantinopla, a maior cidade do mundo na época, e capital do Império Bizantino. Chegou até mesmo a infectar o imperador Justiniano, o que conferiu à enfermidade o nome de peste de Justiniano. Do século VI em diante, ocorreram apenas pequenos surtos de peste, levando a algumas mortes, mas nenhuma pandemia. Entretanto, na primeira metade do século XIV, a peste voltou com força total e atingiu seu auge. Na década de 1330, a China ainda se recuperava do domínio mongol das décadas anteriores. A agricultura e comércio encontravam-se desestruturados. Somados a isso, fatores naturais culminaram em um cenário de escassez de alimentos, deixando grande parte da população fraca e vulnerável. De 1330 a 1350, entre 15 e 25 milhões de mongóis e chineses morreram por conta da peste. Em meados da década de 1330, a peste chegou ao continente europeu. As principais hipóteses apontam que o comércio, tanto terrestre pela Rota da Seda quanto marítimo, pelo Mar Negro e pelo Mediterrâneo, foi o maior responsável por levar a peste à Europa, constituindo uma nova pandemia. Começando pelas cidades comerciantes do sul europeu, a doença rapidamente alastrou-se por todo o continente, atingindo seu auge entre 1345 e 1355. As péssimas condições sanitárias contribuíram bastante para a dispersão da peste. Esgoto e lixo ficavam nas ruas a céu aberto, atraindo insetos e roedores portadores da doença. Quanto à higiene pessoal,
os banheiros não faziam parte da rotina das pessoas, e a lavagem das mãos não era um hábito como atualmente. Nos séculos seguintes, a peste voltou em surtos que dizimavam populações. Entre 1665 e 1666, por exemplo, a enfermidade matou um quarto dos habitantes de Londres, cerca de 100 mil pessoas. Com o tempo, a doença passou a ter menor poder de disseminação, devido à melhora nas condições de higiene, com políticas de sepultamento e sistemas de esgoto e de recolha de lixo. Olá, meu nome é Tassiana Ferreira de Andrade, sou professora de História, licenciada pelas Faculdades Integradas de Cruzeiro, dou aula do 6º ao 3º ano do ensino médio na Escola SESI São Paulo e hoje vou conversar com vocês um pouco sobre a peste negra. Por que essa doença atingiu um saldo de mortos tão gigantesco? O que causou mesmo foi a proliferação dessa doença, são as más condições de higiene do povo, tanto europeu quanto asiático. As cidades medievais, ela não tinha iluminação pública, então as casas, os ambientes, eles eram escuros, não havia saneamento básico, então a cidade ela não recebia limpeza urbana, não tinha coleta de lixo, as pessoas jogavam o seu esgoto nas ruas, tudo era céu aberto, então tudo isso permitiu que a doença proliferasse rapidamente e eles também não conseguiam saber se a doença era transmitida pelo ar ou por um animal ou por um inseto. Eles não possuíam esse conhecimento. Então, os médicos da época tinham todo um cuidado para cuidar desses pacientes. O que vale a pena aqui mencionar é que nesse período as pessoas não tomavam banho, não usavam shampoo, sabonete, pasta de dente. Então, essas condições, né, de pouca higiene ou de quase nenhuma, permitiu com que proliferasse insetos, gerando a peste. As casas eram féticas, com alimentos expostos, esses alimentos apodreciam porque não tinha geladeira e as pessoas não se davam conta, porque não havia nenhuma ação do poder público para que as pessoas fossem educadas. Elas não enxergavam isso como a principal causa. No slide, você observa aí um médico, o traje de um médico desse período. Usava aí uma túnica de couro, luvas e uma máscara, que nessa máscara tinha um bico de um pássaro. Na ponta do bico tinham ervas aromáticas com o objetivo de filtrar o ar. As cidades medievais receberam hospitais, albergarias, leprosários, tudo para tentar evitar o contágio. A doença ela castigou rico, pobre, pessoas com organismo saudável ou não, pessoas da zona rural ou da zona urbana. Não tinha distinção nenhum de sexo ou de profissão. Então, eu posso afirmar para vocês que essa doença, infelizmente, marcou aí o fim do feudalismo e o início de um novo período para a Europa. Uma curiosidade que eu trago nesse slide é que a peste negra tem diversos mistérios ao seu redor. Histórias de castigos previstos na Bíblia, histórias de bruxaria, histórias de curas milagrosas e muito imaginário que nos faz ter curiosidade sobre este período. Muito obrigada pela atenção de todos, professora Tassiana, sempre à disposição. Após tratar do desenvolvimento da peste ao longo da história, é importante mostrar quais foram suas consequências para a humanidade. A peste negra devastou completamente a Europa, onde cerca de 25 milhões de pessoas morreram. No mundo, foram mais de 100 milhões de vítimas.
a letalidade da doença era maior que 60%, ou seja, matava mais da metade dos infectados. Lembra da guerra que falamos no começo do vídeo? Pois é, como prova da gravidade da doença, a Guerra dos 100 Anos chegou a ser paralisada por 8 anos por conta da peste. Além disso, a peste levou ao declínio econômico de todo o continente europeu, devido a fatores como falta de mão de obra e queda na produção agrícola e no comércio. No entanto, ao observar as consequências a longo prazo, nota-se um aumento dos salários e maior disponibilidade de terras, além de inovações tecnológicas que buscavam aumentar a produtividade agrícola. Ou seja, por mais estranho que pareça, de certa forma, a crise do século XIV, que incluiu a pandemia da peste negra, levou ao aumento da qualidade de vida no século seguinte. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e aprendido bastante. Se tiverem alguma dúvida, comentem abaixo. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro do nosso conteúdo. Obrigado pela atenção e até a próxima.